aqui nesses slides que vocês vão encontrar em PDF embaixo da gravação dessa aula são das antiguidades de Israel, aquele órgão, né, oficial que toma conta das escavações arqueológicas em Israel. Então, é um texto oficial, tá bom? Eu só traduzi e coloquei aqui para vocês. Período calcolítico. Esse período de escavações, e tudo que eu falar aqui são de escavações em Israel, tá? E tudo que a gente encontrar aqui, os objetos que a gente encontrar aqui, são todos de escavações em Israel. O período calcolítico, ele tem aquele período de 5.000 antes de Cristo até 3.500 antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo a conta é de trás para frente. Então, de 5.000 a 3.500 antes de Cristo. Esse período ele se divide em duas partes. A primeira parte que vai de 5.000 a 4.500 e a segunda parte de 4.500 a 3.500. Como que a gente divide esses pedaços, né? Quando a gente fala idade do bronze 1, idade do bronze 2, idade do bronze 3. Como que isso é dividido? Como que a gente entende como primeira parte, segunda parte? Como que a gente entende isso? Por padrão de comportamento. Então, nas escavações, o que se encontra, que é tudo datado do mesmo período. Esse é o padrão. E aí, em 100 anos, mudou completamente o padrão? Esse padrão que mudou completamente é um avanço tecnológico, é um padrão de outro povo. O que esse avanço está contando? Então, quando a gente divide assim, a primeira fase do calcolítico, a segunda fase, a gente está falando de uma mudança de padrão, de um avanço tecnológico, tá bem? Entenderam? E aí, a primeira fase, a gente entende por assentamentos rurais, né? A gente encontra assentamentos rurais, bem ligados à agropecuária, e umas tecnologias muito iniciais, muito simples, assim, de plantio e algumas relações comerciais. Como que a gente fala sobre uma relação comercial? Uma coisa que é de um povo que se encontra lá em outro povo e vice-versa. Então, a gente sabe que teve uma troca de informação, uma troca de cultura. Aqui a gente não fala muito ainda de venda, textos, aqui não tem esses textos, tá? Não é esse período. O período de grande produção textual, estelas e monumentos de quem ganhou de quem comprou de quem. Mas a gente começa a perceber esse padrão onde as pessoas vão trocando, tá? E nas escavações e na pesquisa, quando começam a entender que a sociedade, que aquele povo está se organizando de um jeito mais complexo. Aí a segunda fase, que já é um avanço, e lá no Negev, no deserto do Negev, ali chegando na Judéia, tá? E vai até as colinas do Golã. Então é uma região bem no deserto do Negev, vai até o Golã, no norte, começa a achar locais de sepultamento. Então, quando a gente olha assim o sepultamento como um local de sepultamento, a gente começa a perceber a importância do ritual funeral. Isso é muito importante para entender uma cultura. Como esse povo enterra os seus mortos, como que eles olham para os seus mortos, né? Então, começa a ser encontrado aqui locais de sepultamento, locais de culto. O culto é extremamente importante para entender uma cultura. Até aí, tudo bem? A gente começa, tudo bem, né? A gente começa nesse período a perceber a produção da cerâmica, começa a perceber algumas coisas fundidas já em cobre, e aí tem algumas coisas mais sofisticadas, como fundir em cobre, mas fazer conseguir modelar, sabe? Modelar as coisas com uma técnica de cera perdida, né? Eles fazem o molde, mas numa estrutura melhorzinha, joga a cera, derrete a cera, joga essa cera fora e coloca ali um metal, derrete e vai fazendo moldes com isso, tá? Então, começa a achar essas coisas. O que se achou em Israel? Aqui, vocês estão vendo essa fenda? Estão vendo essa fenda? Sim.
Esses locais Sim. no deserto, que são fendas, quando chove no deserto, às vezes chove no deserto, chove bastante, eles vão formando rios. São rios temporários, eles não vão durar, não são rios, mas vão fazendo riozinhos de chuva, né? E aí vai ficando um pouquinho melhor de ficar por ali. Nesses lugares, né, eles já são mais marcados no deserto por sempre estarem formando rios nesse período de chuva. Nesses lugares, num desses lugares, foi encontrada uma caverna. Essa caverna é conhecida como Caverna do Tesouro. Então, no período calcolítico, foi encontradas muitas coisas ali. Aí a gente tem aqui nesse cantinho, vocês estão vendo esse cantinho aqui? Tá vendo? Isso aqui é uma espécie... Ah, Hã? tá. Não, agora vi. Aqui no cantinho, gente, por conta do hebraico, eu sempre começo do lado direito. Eu sempre começo da direita para a esquerda. Não tem jeito. Eu já vou no automático. Então, aqui nesse cantinho, a gente tem um suporte que era usado em culto. E aqui o desenho desenho não, né? A esculturazinha de duas cabeças de animal, tá vendo? Então, isso aqui é um suporte para culto, para usar em algum momento religioso. Essa foto aqui é do lugar onde foi encontrada essa caverna, essa caverna dos tesouros, como eles chamam, no deserto do Negev. E aqui, ó, é um outro suporte que era utilizado em rituais religiosos.